Então, vamos rever quais são essas encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento. Vamos ver o que é que ele colocou aqui para discutir com a gente, né? Então, ele coloca aqui encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce, epilepsia na infância com crises focais migratórias, síndrome dos espasmos epilépticos infantis e a síndrome de Dravet. Então vocês estão vendo que a gente está indo num crescendo aqui, né? Como se fosse uma sinfonia. A gente começou aqui pianinho, né? As patologias autolimitadas, antigamente as benignas, né? A gente já começou com a mioclônica da infância depois, que está nesse grupo ainda, mas pode ter algum comprometimento posterior. E agora a gente vai entrar nos grupos pesados aqui, né? Onde a coisa pega realmente, que são essas encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Então, vamos começar aqui com a encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce. O que é que caracteriza essa síndrome? Nós temos aquela criança que começa com uma epilepsia nos primeiros 3 meses de vida. Então, começou novinho, pequenininho assim, a gente já fica atento. Crises são frequentes e frequentemente resistentes à droga. O exame neurológico, achados anormais no exame neurológico, né? Por exemplo, você tem alteração de postura, do tônus ou do movimento, né? Isso aí sugere que já não é um desses quadros leves. Sempre que tem alteração no exame neurológico, você fica mais preocupado, né? E à medida que o tempo passa, você vai vendo um comprometimento profundo ou moderado, né, do desenvolvimento. Você tem um comprometimento, então, de desenvolvimento que chama a atenção dessas crianças. Você vai ter um eletroencefalograma anormal, interictal, que pode incluir um padrão surto-supressão, lentificação difusa ou alterações multifocais. Pode ser um EEG multifocal também. A neuroimagem, os estudos metabólicos e os testes genéticos, aqui está dizendo que permitem uma identificação precisa da etiologia em 80% dos casos. E isso realmente me deixa assim, pasmo, né? Porque é muito alta esse índice aqui de acerto, né? Diagnóstico, de precisão etiológica, que é o que a gente não vê muitas vezes na prática assim, do dia a dia, né? Você acaba tratando a síndrome, o quadro sindrômico, mas a etiologia muitas vezes fica a esclarecer, né? O típico predomínio de crises ocorre da seguinte maneira aqui, né? Quais são as crises típicas? É a crise tônica focal, você tem crises generalizadas tônicas, mioclônicas, você tem crise focal clônica, você tem espasmos epilépticos nessas encefalopatias. Você pode ter crises sequenciais nesses quadros. Essas encefalopatias infantis epilépticas e do desenvolvimento incluem aquelas criancinhas, os neonatos, né? E as crianças e os infantes, aqui, né, até 2 anos, né? Que anteriormente estavam classificadas como síndrome de Ohtahara e encefalopatia mioclônica precoce. Eles substituíram o nome síndrome de Ohtahara e encefalopatia mioclônica precoce por esse quadro mais geral, é isso? Vamos ver o que eles falam aqui. A síndrome pode ter várias e variadas etiologias subjacentes, incluindo quadro genético, metabólico e estrutural. A descrição eletroclínica da síndrome de Ohtahara, predominantemente, o que tem no Ohtahara, né? Predominantemente surto-supressão e crise tônica. Isso a gente aprende, né? O Ohtahara, pensou em crise tônica, Ohtahara, né? Você pensou em crise mioclônica nessa fase, encefalopatia mioclônica precoce,
E ele está falando que esses dois grupos, otorrara e encefalopatia mioclônica precoce, estão nessa síndrome aqui agora. A descrição eletroclínica do síndrome de Ohtahara, predominantemente surto-supressão e um padrão de crises tônicas. E agora ele vai falar da outra síndrome, a encefalopatia mioclônica precoce, predominantemente crise mioclônica e você vai ter ou surto-supressão ou outras anomalias. Você pode ter outras alterações na encefalopatia mioclônica precoce. Elas têm sido extremamente valorosas na classificação das epilepsias. Essa nomenclatura ele está elogiando então, né, o nome síndrome de Ohtahara e encefalopatia mioclônica precoce. Essa nomenclatura permitiu aos clínicos e aos pesquisadores estudar as causas, a evolução e o tratamento das crianças, dos neonatos, com as epilepsias de início grave, precoce, e deu aos familiares informação crucial em relação ao prognóstico. Então até aqui ele falou, o nome Ohtahara, encefalopatia mioclônica precoce é muito legal, ajudou bastante, né? A gente pôde dar prognóstico para os pacientes, ajudou a fazer pesquisa, mas, e sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas, então, seu trabalho está ótimo, mas os achados eletroclínicos destas duas síndromes, né, têm sido considerados sobrepostos, eles têm um overlap, né, e eles têm várias etiologias que são similares. Eles, além dos achados clínicos se sobreporem, as etiologias são similares. Então, o que eles estão dizendo aqui? Né? Que é tudo a mesma coisa. A Task Force aqui propõe que separar a encefalopatia, separar o Ohtahara, encefalopatia mioclônica precoce, não é mais interessante, que agora o interessante é você ter encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce. Isso aqui é interessante, né? Interessante, mas assim é muito curioso, né? Porque o que é que a Task Force tem feito até agora, até o momento aqui nesse trabalho, é classificar os quadros dividindo, né, com mais precisão as encefalopatias e os quadros de epilepsia. Do ponto de vista eletroencefalográfico, você vai ter bastante diferença entre o Ohtahara e a encefalopatia mioclônica precoce, independente delas serem parecidas ou não. Parece que são duas entidades diferentes, né? Nós vamos parar de chamar de Ohtahara e de encefalopatia mioclônica precoce? É muito interessante isso, né? Será que pega? Vamos ver. E é interessante porque se você acompanhar também a proposta de classificação nos últimos anos, você deve lembrar que numa época o termo focal foi abolido, né? E agora retornou, né? Então, é interessante saber se não vai ser retirado o Ohtahara e daqui a um tempo vai ser dito assim, né? Não, é bacana, quer dizer, é bom, é importante para a pesquisa, vamos voltar de novo, né? Então, mas enfim, isso aqui é mais, a gente está fazendo mais aqui uma extrapolação, aqui uma conjectura, né? Estamos conjecturando a respeito da evolução disso aqui, né? Como é que vai ser? A minha opinião, não sei qual é a sua, a minha opinião particular é que não deveria tirar isso aqui não. Só para ficar diferente. Mas, vamos ver, né? Eles é que sabem, eles é que fecham, né? Não é a gente. A Task Force fala o seguinte aqui, que o Ohtahara, encefalopatia mioclônica precoce, não mais fornece informação de valor para decisão clínica ou para determinação do prognóstico. Então ele juntou as duas numa só. Epidemiologia. Deixa eu ver a incidência das encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento infantis precoces. Ela é estimada em 10 por 100 mil nascimentos, bastante. Você pensar em São Paulo, né, 12 milhões de habitantes,
ou então Campinas, por exemplo, 1 milhão de habitantes, Taubaté aqui 317 mil habitantes, 10 por 100 mil nascimentos vivos, é bastante. O contexto clínico, essa síndrome, quando é que você pensa nesse quadro? Começa no período infantil precoce, do período neonatal até 3 meses, né, e afeta garotos e meninas igualmente. O exame neurológico frequentemente mostra anomalias graves, o tônus, por exemplo, com hipotonia, postura, alteração do comportamento motor, né, às vezes com comprometimento visual cortical. O exame neurológico, comportamento neurológico anormal ou o desenvolvimento, frequentemente se apresentam antes do início das crises. Então, a normalidade neurológica você já vê antes das crises. Mas é desafiador reconhecer essa alteração neurológica devido ao início muito precoce. Por isso que ele coloca aqui a revisão de vídeos, né, precoces aqui podem ser de ajuda. A maior parte das crianças tem alterações moderadas ou profundas no desenvolvimento. A história familiar do nascimento, da gestação, usualmente são normais. O tamanho da cabeça varia, dependendo da etiologia, mas pode ser normal no nascimento. Vamos ver o curso da doença. As crises são usualmente resistentes à droga, menos os casos, a não ser que os casos metabólicos ou genéticos, alvos metabólicos ou genéticos para a terapia de precisão ou anormalidades estruturais para a cirurgia sejam identificados. Se você conseguir identificar esses alvos, daí você pode ter uma evolução melhor. Por exemplo, né, pacientes com uma variante patogênica do SCN2A ou do SCN8A mostram crises que respondem aos agentes, ao bloqueio do canal de sódio, né, que atuam, agentes que atuam, né, sobre os canais de sódio em doses altas. Né? Esses medicamentos, então, podem ajudar esse tipo de criança. Né? Vamos aproveitar e dar uma olhadinha nesse trabalho aqui, resposta ao bloqueio do canal de sódio por medicamentos anticrise, né? Esse trabalho aqui de Taiwan. Então ele comenta o que, né? Olha que interessante aqui. Medicamentos, né? Anticrise, que bloqueiam as crises por bloquear os canais de sódio voltagem dependente. Quais são esses medicamentos? Ele cita aqui no summary dele. Ele cita aqui a fenitoína, carbamazepina, lamotrigine, oxcarbazepina, lacosamida, zonisamida, topiramato e ácido valproico. Né? Só para a gente poder lembrar dessas medicações aqui. Vamos voltar lá no nosso artigo. Bom, então, resposta aos agentes, né, que atuam sobre o canal de sódio, né, em altas doses. Essas encefalopatias infantis e do desenvolvimento precoce na infância, independente do fato de estar espasmos infantis presentes ou não, podem evoluir com um quadro de surto-supressão ou anormalidade multifocal, em alguns casos evoluindo para padrão de ipsarritmia. Nas criancinhas, né, nos neonatos, as criancinhas muito novas, neonatos, young neonates, né? Aqui o neonato já é young, né? Mas enfim, young neonates em crianças, né? A extensão do comprometimento neurológico pode ser difícil de você acessar. São bebezinhos, né? Entretanto, a maioria dessas crianças encefalopatas irão ter alteração neurológica, alteração intelectual profunda a moderada. Né? A exceção inclui algumas crianças com um tratamento efetivo bem precoce da etiologia, né, que causou a epilepsia. Por exemplo, aqui o caso da epilepsia dependente de piridoxina, né, ou da deficiência
do fosfato de piridoxina. Então, nós estamos discutindo aqui as crianças que têm a encefalopatia epilética do desenvolvimento infantil precoce, né? Esse termo aqui, EIDEE, a gente lê ao contrário aqui, né? Frequentemente elas têm como comorbidade distúrbios de desenvolvimento, doenças do movimento, né? Sejam elas mioclonos, coreia, distonia e tremor, que podem se apresentar antes do surgimento da epilepsia, antes do início das crises, precocemente na evolução da síndrome ou aparecer com o tempo. Diferenciar distúrbios do movimento paroxístico de crise pode ser desafiador, particularmente no contexto de um EEG interictal anormal. É complicado, né? EEG interictal anormal, a gente já pensa logo que o distúrbio de movimento é crise epiléptica, né? Ele fala que é difícil, que é desafiador mesmo você diferenciar, né? Nesses casos, vídeo EEG prolongado com eletromiograma ajuda e deve ser considerado para confirmar o tipo de evento paroxístico, se epilético ou não. Comorbidades associadas com alterações neurológicas globais, incluindo comprometimento visual cortical, comprometimento motor, problemas ortopédicos, problemas comportamentais, dificuldade de alimentação, de se alimentar, né? E um aumento da mortalidade precoce são associações conhecidas nessa síndrome. Ele juntou aqui Ohtahara com encefalopatia mioclônica precoce, né? E chamou de síndrome da encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce. Bom, o diagnóstico disso aqui requer um ou mais dos seguintes tipos de crise: crise tônica, crise um ou mais, hein? Se tiver crise tônica, já tem encefalopatia infantil epiléptica, encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce. Acabou. Crise tônica, crise mioclônica, espasmo epiléptico. Crises sequenciais podem incluir crise tônica, clônica e componente autonômico, assim como automatismos sem um tipo predominante de crise. As crises tônicas são um tipo comum de crise e pode ocorrer isoladas ou em salvas de 10 a 20 salvas, né, por dia. Se isso ocorre, né, em salvas, se essas ocorrem em salvas, né, seria melhor. A ideia aqui desse parágrafo é a seguinte, né? Se essas crises aqui ocorrerem em salvas, como é que você vai distinguir salvas, né, de vários tipos de crise? Por exemplo, salvas de crises mioclônicas, né, que seja, de espasmos. Né? Como é que você distingue o espasmo dessas salvas de crise? É o que ele coloca aqui. Primeiro, crises tônicas usualmente ocorrem independente do ciclo sono-vigília, diferente do espasmo epilético, que geralmente aparece ao despertar. Então, essa é a diferença número 1. Diferença 2. As crises tônicas duram mais tempo que os espasmos epilépticos, que duram menos de 3 segundos. E as crises tônicas, elas geralmente são focais ou assimétricas no período neonatal. Então, isso aí vai ajudar a gente a diferenciar, então, os espasmos infantis das crises tônicas. Você pode ter também mioclonos focal ou multifocal, que pode ser o tipo predominante de crise. A frequência dos mioclonos varia, podendo ser ocasional ou os mioclonos podem ser quase contínuos. Pode ser ocasionais ou quase contínuos. Mioclonos pode ser errático ou massivo e bilateral. O mioclonos errático, ele é assíncrono, assimétrico e ocorre de maneira randômica. Ele pode ocorrer, o mioclonos, né? Ele pode ocorrer na face ou nas extremidades, ou pode ser restrito a apenas uma pálpebra, por exemplo, lábio, dedo.
Ocorre durante a vigília e o sono. E o mioclonus errático é mais comumente associado com a etiologia metabólica. Então, lembrar da possibilidade de uma etiologia metabólica. Espasmo epilético também pode ocorrer em alguns desses... Então, vocês estão vendo que são vários tipos de crise, né? O espasmo epilético também ocorre em alguns pacientes e eles são mais frequentemente vistos a partir depois do primeiro mês de vida. Usualmente ocorrem em salvas e geralmente ao despertar, né? Crises sequenciais são caracterizadas, é outro tipo, né? São caracterizadas por vários tipos de manifestações críticas ocorrendo em sequência durante uma única crise. Por exemplo, um evento pode começar com uma crise focal tônica, seguido de achados focais clônicos e então espasmos epilépticos, né, sem um predomínio, uma manifestação predominante. Além disso, dessas crises descritas, né, podem ocorrer também crises motoras focais e outros tipos de crise também. Então vamos lá, pessoal, a gente está falando da encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento infantil precoce. Vamos dar uma olhadinha no eletro, como é que é? Vamos dar uma olhadinha no eletroencefalograma. Vamos ver o eletro interictal. Esse aqui, ó, esse eletro aqui, é aquele eletro que dá dor de cabeça para o neurofisiologista, né? Aquele eletro complicado, né? Você olha e você fala, como é que eu vou descrever isso aqui? Atividade de fundo é anormal e pode mostrar surto-supressão, ponta-onda, onda aguda, multifocal, com ou sem lentificação, mostra descontinuidade e lentificação difusa. Vamos dar uma olhada no eletro. Vamos ver aqui, figura 5, um garoto de 4 semanas com uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento infantil precoce. Ele se apresentou no segundo dia de vida com crises sequenciais, com proeminente componente tônico e uma encefalopatia grave. O eletro, 20 microvolts por milímetro, quer dizer, está bem atenuado esse eletro aqui, né? 20 microvolts por milímetro é uma bela atenuada, né? Geralmente você usa 7 a 10 e no padrão da velocidade 30 milímetros por segundo. Mostra um padrão surto-supressão, que é isso aqui, né? Você tem um período de supressão bem atenuado, em que a atividade fica quase ISO, e de repente surge aquele surto, que pode ser ponta, poliponta, ponta-onda de alta amplitude, durando alguns segundos, no caso aqui 2 segundos só, e depois você tem a supressão de novo, e assim vai o traçado inteiro. A genética, teste genético mostrou uma variante patogênica KCNQ2, o paciente mostrou uma redução marcada nas crises com carbamazepina, mas permaneceu profundamente comprometido. Quando o padrão é surto-supressão, como nesse caso aqui, é até mais fácil, né? Você bate o olho ali, você não tem muita dúvida. Mas você tem aqueles quadros multifocais que a gente fica tentando encaixar em alguma coisa, aí complica bastante. Bom, as anormalidades da atividade de fundo podem ser scarce, podem ser poucas, né? No começo, bem no comecinho do curso da doença, mas podem deteriorar rapidamente com o aumento da frequência das crises. Padrão surto-supressão consiste disso que a gente viu, né? São salvas, 150 a 300 microvolts de amplitude, de espículas misturadas, né? Ondas agudas também, ondas lentas, durando 1,5 a 5 segundos. O surto pode durar, segundo aqui a descrição, até 5 segundos, tá? Isso aí vai variar um pouquinho de autor para autor, alternando com períodos de marcada supressão. Aqui a amplitude é quase ISO, né? Olha aqui, menos que 5 microvolts, durando 3 a 10 segundos. Entretanto, a duração pode ser influenciada pelo uso concomitante de medicação. Lembrando que surto-supressão não aparece só nessa situação, né? AVC em idoso também, coma em idoso, né? Indução anestésica também, você vai ver surto-supressão, no caso até fisiológico daí, né? Pela indução, indica até uma boa indução anestésica, mas no caso aqui é patológico, né? Porque a gente está falando das encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento infantis
precoces, e eu fico repetindo que é para a gente lembrar que o nome do Ohtahara agora da encefalopatia mioclônica precoce é esse aqui, que eu particularmente espero que não pegue, né? Mas vamos lá, a gente está aqui para obedecer, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, o padrão surto-supressão geralmente é visto tanto na vigília quanto no sono e é não responsível, não responde à estimulação. Um padrão surto-supressão usualmente é bilateral, mas pode ser assimétrico, assíncrono ou mesmo unilateral. Por que ele está falando, fica repetindo aqui esse padrão, se ele falou que pode ser multifocal, etc, etc. Porque precocemente, né, no primeiro mês, você vê uma encefalopatia grave, se tiver um padrão surto-supressão, você vai pensar numa dessas encefalopatias aqui. Aliás, nesse quadro sindrômico aqui. Alterações randômicas focais podem, às vezes, ser vistas também. Alterações no padrão surto-supressão, né? Em algumas crianças, um padrão da atividade de fundo anormal pode ser visto antes do surgimento das crises e daí, nesse caso, o que acontece? Você tem o padrão surto-supressão se tornando óbvio apenas no momento pós-ictal. O começo, então, pode aparecer só depois, no período pós-ictal. Padrão surto-supressão pode desaparecer com a idade, mas o EEG persiste anormal. Esses padrões aqui eles vão acabar evoluindo, né, para multifocal, então para episarritmia. Para as crianças que evoluem para esse padrão de espasmo infantil, essa arritmia pode aparecer na evolução. Se a etiologia é tratável, doença metabólica estrutural ou lesão que você pode tratar por cirurgia, o eletro pode melhorar ou mesmo normalizar. Então a gente falou daqui do padrão interictal nessas encefalopatias e surto-supressão parece que é o que mais chama atenção, né? Vamos ver o padrão ictal que ele comenta. O padrão ictal depende do tipo de crise. É isso que é um problema, vamos dizer assim, né, na eletroencefalografia, que os padrões eles são altamente sensíveis, mas geralmente pouco específicos. Se você pensar em termos outros que não uma episarritmia, por exemplo, né, um EST, eles são pouco específicos. O padrão depende do tipo de crise, como ele está comentando. No período neonatal, o padrão ictal ele pode ser focal, pode ser assimétrico. À medida que as crises tônicas, aliás, quando você tem crise tônica, o padrão surto-supressão ele atenua, surge um padrão de baixa voltagem, alta frequência, uma atividade rápida. Padrão do mioclonus, qual que é? A crise mioclônica ela pode ter como correlato tanto a espícula, né, o spike, quanto a onda aguda, né? Qualquer um deles pode ser uma manifestação de uma crise mioclônica. O mioclonus, quando ele é errático, fragmentado, ele pode não ter um correlato com o eletrocefalograma, mesmo se ele for uma crise epiléptica, tá? Crises focais estão associadas com um ritmo recrutante focal, né? Começa geralmente com uma atividade de baixa amplitude, mais lenta, pode haver um recrutamento de unidades ali, ou sensitivas, ou sensoriais, ou motoras, né? E aquilo ali vai se espalhando e você vai evoluindo para uma atividade ponta onda e depois atividade lenta, né? Isso aqui é um ritmo recrutante. O padrão ictal, no caso de crises sequenciais, vai mudar através de toda a crise à medida que mudam as manifestações clínicas também. Os espasmos epiléticos aqui, eles são acompanhados por atividade generalizada de alta amplitude, a episarritmia, ou por atividade focal por ondas agudas ou ondas lentas, seguidas por uma atividade rápida de baixa amplitude e atenuação. Além disso, o EEG ictal, os padrões de EEG ictal podem ser vistos com ou sem
atividade clínica de crise, porque o eletro nesses casos é muito anormal. Vou falar agora sobre a imagem. Então, o que se vê nas imagens, né? Normalidades estruturais no cérebro são uma causa frequente e importante das encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento infantis precoces, essas encefalopatias, e deve ser pensado em todas essas crianças, né? Quando as crises são resistentes à droga, os achados focais são proeminentes, deve-se considerar outros tipos de exame de imagem também para se excluir aquelas lesões que são remediáveis, né? Ele coloca aqui cirurgicamente. Para certas etiologias genéticas, a imagem geralmente é normal, né? Ou pode mostrar redução de volume só do encéfalo, ou então evidenciar aqui uma hipo ou uma desmelinização, né, da substância branca. Com o passar do tempo, você vai ter o aparecimento aqui de atrofia cerebral. É isso que se vê na imagem. Em relação aos estudos genéticos, então, são feitas algumas investigações nesses casos graves, né? Por exemplo, o microarray cromossômico aqui, que vai procurar duplicações, deleções assim, numa investigação só, no genoma inteirinho, né? Então, ele dá um exemplo aqui, cromossomo 14 em anel, por exemplo, e o painel genético também, você vai ter variantes patogênicas de alguns genes identificados em mais de metade dos pacientes com esses quadros de encefalopatia. Tipo de crise varia e o eletro com outras alterações fenotípicas, outros achados fenotípicos, pode predizer o genótipo. Isso aqui é interessante, é um conceito interessante. Um eletro com alterações fenotípicas podem indicar para a gente um diagnóstico, né, um genotípico. Então, por exemplo, vamos ver essas encefalopatias, né? As encefalopatias aqui. Por exemplo, se você tiver um genótipo patológico KCNQ2, esse gene alterado aqui, né? KCNQ2. Essa variante patogênica está associada com crises sequenciais, com componente tônico, mas também com crises, com espasmos epiléticos, crises tônicas, mioclônicas, clônicas ou crises autonômicas. Essa variante também é vista exclusivamente com crises tônicas associadas com surto-supressão ou um EEG multifocal. A história familiar pode incluir indivíduos com epilepsias familiares autolimitadas na infância. Eu penso que o médico, né, o neurologista, para inferir isso aqui no eletro, ele tem que ser muito bem orientado, né? Eu penso que é muito difícil para a gente. Acho que você pode levantar essas hipóteses todas aqui e, na verdade, vai ser feito um painel genético para esses pacientes que vai determinar isso aqui, né? Agora, você falar que, né, o paciente tem crises tônicas, surto-supressão e deve ser isso aqui, essa variante patogênica desse gene, né, KCNQ2, eu acho muito difícil. Eu acho difícil. Vamos pegar um outro gene aqui, SCN2A. Essa variante patogênica inclui crises sequenciais, predominantemente crises tônicas e autonômicas. Achados tônicos e autonômicos, como em cima, né? Como na de cima. SCN8A, uma variante patogênica associada com crises focais, como lá em cima também, né? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver, componente tônico, clônico, mioclônico, espasmo. Não, aqui é autonômico. Aqui é mais autonômico, a segunda é mais crises sequenciais tônicas e autonômicas, e o SCN8A, esse gene patológico aqui, é associado com crises focais. Aqui diferenciou um pouquinho. Vamos ver um outro gene aqui patológico, né? STXBP1, a variante patogênica associada com crises sequenciais ou tônicas assimétricas.
crises tônicas, também autonômicas, clônicas e espasmos epilépticos. Outra variante, CDKL5, se associa com crises tônicas, crises sequenciais com espasmos hipercinéticos tônicos, como fenótipo. KCNT1, variante patogênica que pode se apresentar com crise focal ou com sintomas autonômicos. UBA5, variante patogênica de gene, né? Um gene patogênico aqui. Pode se apresentar com crises mioclônicas. Eu estava pensando aqui agora, eu penso que se o sujeito trabalhar numa clínica terciária assim, que trate somente esse tipo de, por exemplo, epilepsias nos neonatais, né? Aí eu acho que fica fácil para ele bater o olho numa crise, por exemplo, né? Ele é um epileptologista que trabalha só com crianças. Fica fácil, né? Crianças pequenininhas assim. Fica fácil para ele, talvez, se ele estiver num ambiente com recurso, ele começar a fazer esses diagnósticos, né? Pelo tipo de crise, ele fala qual que é o genoma, qual que é o genótipo, aliás, da criança, né? Mas do ponto de vista clínico, para nós que trabalhamos com vários tipos de paciente, mesmo tendo feito especialização em epilepsia, eu acho mais difícil. Eu acho que isso aqui é muito interessante a nível de universidade, né? Acho que facilita, acho que é fácil para alguém que está inserido no ambiente hospitalar de universidade fazer essas inferências aqui. Talvez para a gente que esteja na clínica seja mais difícil. Então vamos retomar aqui para a gente focar de novo, né? A gente está falando então nas encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento infantis precoces. A gente falou da imagem, nós estávamos falando da imagem, a gente falou da genética, por isso que eu me prendi um pouquinho aqui, né? Porque ele fala que dá para predizer o genótipo através do eletro e da clínica. E agora a gente vai falar nessas patologias ainda, nos estudos metabólicos. São feitos estudos metabólicos. Ele fala que o estudo metabólico deve ser fortemente considerado se uma normalidade estrutural ou alteração na imagem não é encontrada. Vamos fazer um estudo metabólico que não achamos nada aqui, nem na ressonância, nem em outro achado particular aqui. Além disso, a imagem e o eletro, achados na imagem no eletro, podem sugerir uma etiologia metabólica específica. Nessa faixa de idade, eu confesso que eu desconheço, né, uma alteração específica em bebês que possam sugerir uma alteração metabólica. Vamos ver se ele fala para a gente aqui mais para frente. Pensa numa criança de 1 mês que aparece com um eletro lento, você fala, não, isso aqui é um problema renal que ele tá. Não, eu não desconheço. Vamos ver se ele ensina a gente aqui para frente. Deixa eu ver. Na urina, você tem que fazer uma pesquisa. Eu vou ver aqui em língua portuguesa para a gente. Olha só, você faz ácidos orgânicos na urina, ou painel, também chamado painel ampliado para ácidos orgânicos na urina, onde você vai ter todos esses ácidos orgânicos aqui, essas substâncias, inclusive glicose, etc., né? Incluídos, e você vai ter que procurar também a glicose no líquor, lactato, piruvato e os aminoácidos e neurotransmissores. Então a gente viu a investigação diagnóstica que é feita nas encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento infantis precoces. Diagnóstico diferencial. As crises provocadas, associadas com encefalopatia hipóxico-isquêmica, as infecções, os distúrbios, os desbalanços, né, metabólicos agudos reversíveis, né, o AVC, o stroke, ou a hemorragia intracraniana podem levar ao aparecimento de crises tônicas, focais clônicas, mioclônicas. Deve existir uma encefalopatia grave
e surto-supressão. Aí pode ocorrer, there may be, pode ocorrer nesses casos aqui, sintomáticos devido a AVC, etc., também surto-supressão. As crises provocadas são muito mais comuns, isso aqui é importante, né? Muito mais comuns que aquelas associadas com essas encefalopatias epilépticas do desenvolvimento infantis precoces. Então as crises provocadas são muito mais comuns, deveria ser o contrário aqui, né? Essas crises epilépticas do desenvolvimento é que entram no diagnóstico diferencial aqui da encefalopatia provocada, das crises provocadas, né? Por essas encefalopatias mais comuns. Entretanto, algumas causas genéticas dessas encefalopatias infantis do desenvolvimento, encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento infantis precoces, algumas das causas genéticas, incluindo a deficiência do cofator do molibdênio e a deficiência da oxidase, do sulfato oxidase, podem produzir achados nas imagens que podem mimetizar injúria isquêmica cerebral. Então, são patologias, essas patologias, né, as encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento infantis precoces, elas são patologias que o estudo delas está se tornando cada vez mais refinado. Agora, eu achei muito curioso, né, eles apagarem, enterrarem aqui o Ohtahara e a encefalopatia mioclônica precoce. Eu achei muito... Estou torcendo para ver o que vai acontecer aqui na evolução, né, dessa classificação aqui. Estou muito curioso, aliás, né, para ver o que vai acontecer. Mas, enfim, muita gente não vai abrir mão desses nomes porque faz parte da história também, né? Da epileptologia, você usar esses nomes para classificar essas encefalopatias. E eles têm diferenças eletrográficas que são bem marcantes. A epilepsia, agora a gente vai discutir então, epilepsia da infância com crises migratórias focais. Vai ser o assunto aqui do nosso próximo encontro.